Não existe mais espaço para ervas daninhas iguais a Lula na política brasileira. O seu discurso fede a falsidade. A sua retórica de dividir a sociedade em grupos antagônicos, em inverter valores, o seu discurso manso, tentando mostrar que é aquilo que está na cara que nunca foi, ferem o bom senso e o que o cidadão hoje espera de um futuro para a nossa nação. Chega de utopia falar no construir o país ideal sem mostrar como fará. É assustadora a contradição entre a teoria e a prática. O candidato que se apresenta como um homem do povo e protetor dos mais humildes é apoiado apenas pelos novos ricos, aqueles que ganharam muito durante o seu governo. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e quero deixar aquele upa de quebra-costelas a você. Sem você nós não existimos. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo apoio dispensado ao nosso canal. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é fim da farsa das pesquisas no Brasil. Obrigado pela presença de vocês. Tendo em vista muitas desinformações em todas as mídias hoje circulando. Eu comunico aqui por volta dos 4 minutos de hoje. Nós peticionamos via a Advocacia Geral da União, o Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, sobre a informação que chegou para nós via Ministério da Saúde, de que mais de 20 mil crianças entre 0 e 11 anos haviam sido vacinadas até o final do ano passado, algo completamente irregular. Isso já teve despacho favorável do senhor Ricardo Lewandowski, para que os estados informem se procede essa informação, em caso positivo, por que isso aconteceu. Num segundo momento, num outro despacho do senhor Ricardo Lewandowski, uma ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, a atenção dele foi de que crianças entre 5 e 11 anos não são obrigadas a se vacinar. E não existe qualquer medida coercitiva, como multas, por exemplo, junto aos pais que, porventura, não vacinarem seus filhos nessa faixa etária. A vacina depende unicamente da vontade dos pais ou do responsável. Inclusive, quem for aplicar a vacina tem que dizer ao pai da criança ali. E a Pfizer não se responsabiliza por efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, outros, porventura, venham a aparecer, só serão identificados em 2025, até 2025. E também, no despacho da saúde, bem como no acolhimento por parte do Supremo, os pais têm que ficar bastante antenados, principalmente nos primeiros minutos após a vacina, porque a criança pode sofrer. Pode ter palpitação, dores no peito e falta de ar. Ou seja, os pais são responsáveis por tudo isso. A empresa Pfizer não se responsabiliza e os pais têm que medir também o custo-benefício dessa vacina. O governo federal, depois de aprovado pela Anvisa, comprou as doses necessárias para quem porventura quiser se imunizar, quer seja adultos, quer seja os pais, para imunizar os seus filhos de 5 a 11 anos de idade. Repito, dores no peito, palpitação e falta de ar. E outros efeitos adversos serão conhecidos ao longo deste ano, 23 e 24. O contrato é esse. É um contrato do pessoal da FUNAI ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Puta que eu pariu! Lula ladrão deixou de ser um grito de guerra. Passou a ser uma certeza nacional.
E não há veredito de tribunal no mundo que consiga apagar essa certeza. O ex-presidente virou piada pronta, é o principal alvo da ira da população, estando impedido de sair às ruas para não ter de encarar a revolta daqueles que se sentem enganados pelo seu discurso que o levou à presidência e, depois de anos comandando o país, nos deixou uma herança maldita. Campanha política é uma maratona. E maratona, o bom maratonista sabe, vence quem chega na frente, não quem arranca na frente. Pular ditando ritmo, dando toda a corda, caracteriza o coelho, que no meio do caminho cansa, vai perdendo o gás e não tem força para o sprint final. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é um verdadeiro absurdo. A mídia brasileira, a grande mídia, a mídia convencional, virou militante da esquerda, militante de Lula, mas escancarado. E, fora do período permitido para campanha, o que eles chamam de informar de jornalismo nada mais é que uma campanha eleitoral descarada. A certeza da impunidade fizeram que eles perdessem o senso de ridículo, porque sabem que qualquer reclamação, qualquer processo, qualquer protesto não terá como derrubá-los, pois eles têm a proteção do Supremo Tribunal Federal. Então, aquele bloco formado para tornar Lula, um ex-presidiário com grande rejeição, em favorito na corrida eleitoral, está perdendo fôlego, porque o brasileiro começa a fazer contas e percebe que não pode ser verdade. A matemática é exata. Como um homem pode ter grande vantagem se em todo lugar que ele vai é hostilizado e chamado de ladrão e seu adversário é simplesmente carregado no colo? Será que essa gente não percebe que a fase do repetir uma mentira até torná-la verdade acabou? O eleitor brasileiro hoje, principalmente depois da chegada da internet, deixou de ser aquele cachorrinho? Ou melhor dizendo, deixou de ser o boi que segue o sinuelo? Então, a mídia brasileira, o bloco de esquerda, começou a correr em alta velocidade antes mesmo da maratona ser oficialmente declarada aberta. E agora, eles já estão com meio palmo de língua para fora. Ou seja, estão correndo sozinhos e perdendo para eles mesmos. Bolsonaro sofreu todo tipo de ataque, inclusive a faca. Dele falaram todo tipo de barbaridade. Ele aguentou os golpes, absorveu, cansou o adversário. Aquilo que não me destrói me fortalece. Hoje ele entra 2022 mais forte do que se esperava. Já Lula está blindado, dele ninguém mais fala. Mas a campanha irá começar e nela os podres serão jogados no ventilador. Será que ele terá estrutura ou como negar as acusações? Duvido e faço pouco. Os números mostrados são absurdos, eles perderam a noção de bom senso. Ora, Lula tem 44% no primeiro turno, ora 48%, depois 52%. Olha, cara, na sequência, o Lula vai chegar a 110%, 120%. Está muito escancarado. E qualquer notícia que chegue pondo dúvida ou mostrando outra realidade, já aparece milhares como, nós investigamos, é fake, é fake, é fake, é fake. É uma pressão gigantesca. Mas agora eles levaram um tombo feio, por quê? O povo começa a perguntar qual a razão de ter divulgação de resultados só de Datafolha, de Ibope, de PESP, ou seja, sempre os mesmos institutos. Quando a gente sabe que no Brasil tem um número enorme de empresas que faz esse tipo de pesquisa. E o Instituto Paraná resolveu inovar e trouxe um resultado
simplesmente estarrecedor. O Instituto fez pesquisas nos estados. Pois bem, Bolsonaro venceu Lula em 16 estados. Vou repetir. Bolsonaro venceu Lula em 16 estados. Em alguns, com uma margem muito grande, algo a se considerar. No Centro-Oeste, onde tem o agronegócio, na região Sul, Bolsonaro dá derribo. Em São Paulo, Bolsonaro vence Lula, principalmente, pasmem, com os votos da periferia, que no passado foi reduto do PT. Até o ABC hoje não está votando em Lula. Em Minas Gerais, Bolsonaro tem vantagem. Ou seja, nos grandes centros, onde se concentra o maior número de eleitores, Bolsonaro tem vantagem. São 16 estados. Quando perguntados sobre essa pesquisa, os outros institutos sabem. Meio que saíram de banda. E também questionados por que não faz uma pesquisa nesse estilo, ao invés de pesquisa com resultado nacional, que a gente sabe que é um absurdo num país continental como o nosso, por que não fazem pesquisas localizadas nos estados? Eles desconversam, falam que é muito oneroso, que não tem condições, papapá, mas está na cara. Em 16 estados, Bolsonaro vence Lula. Então, como pode um candidato que é derrotado em 16 estados ser apresentado como grande líder nas pesquisas nacionais, podendo até vencer no primeiro turno? A farsa acabou. E aí vem a pergunta das urnas eletrônicas. Será que estão tentando formar um pensamento, tipo, colocar na cabeça que o Lula está em vantagem? Aí na hora do voto, numa urna que não pode ter os votos conferidos, mostrarem um resultado na apuração idêntico ao resultado das pesquisas, aí o povo diz, as pesquisas estavam certas e fica por isso mesmo. Não estou acusando, mas existe essa possibilidade. Mas a farsa das pesquisas acabou. Bolsonaro vence em 16 estados. Matematicamente é impossível que Lula tenha vantagem, apresentada pelos institutos de pesquisas favoritos da grande mídia que apoia o candidato de esquerda. E outra, a campanha eleitoral descarada que está sendo feita em favor de Lula não é crime? Aonde está o TSE? Essa zona vai continuar? Liberou geral? Já estamos em campanha? Todas essas perguntas o brasileiro está fazendo. E com certeza, eu não sei o que as urnas eletrônicas irão mostrar, mas nas pesquisas de hoje, Bolsonaro vence em 16 estados da União. O resto são informações a serem investigadas e conferidas. Estão manipulando, estão tentando direcionar, estão tentando criar uma realidade que não existe. Isso antes da campanha, pois acreditavam que quando a campanha começasse, eles estariam lá no topo, não teria mais jeito, e o tiro saiu pela culatra. Eles estão queimando o filme. E as informações que estão passando hoje não convencem mais ninguém, porque conseguem ofender a lógica e a exatidão da matemática. Vamos aguardar. Os motores estão apenas aquecendo. Bolsonaro não está fazendo campanha. Bolsonaro não está atacando Lula. Não. Ele está jogando o jogo. Porque ele é um general, ele é um oficial. Ah, não, ele é só capitão. Não. Hoje ele é o general, hoje ele é o presidente, hoje ele é a maior autoridade, quer queiram, quer não. E ele é um estrategista e sabe que enquanto o pavão abre o rabo, querendo mostrar que é ele que manda no galinheiro, a serpente aguarda tranquilamente a hora do bote fatal. Então Lula está muito de sangue doce, fazendo as entrevistas, dizendo as bobagens dele, pousando de bom moço.
Só que ainda o tete-a-tete não começou. E tudo o que tinham para dizer contra Bolsonaro já disseram, e realmente não foi muito. Só que, quando a campanha começar, será a hora de Bolsonaro, também a hora de Moro, mostrar os podres de Lula. Aí eu quero ver uma mídia cansada, desmoralizada, sair gritando é fake, é fake, é fake, é fake, e alguém acreditar. E em paralelo, a postura do governo, do executivo já mostra, acabou a festa do STF. Agora vai ser bateu, levou. Acabou a intromissão do STF em assuntos do executivo. O juiz pode até determinar. A sua determinação ser seguida é outra história. Em outras palavras, o trem começou a andar. E tem gente que, antes da máquina apitar, já está cansada e mostrando sua fragilidade. Assunto encerrado e ponto final.